Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Conceição. Senhor Deus, nós te pedimos, no início desse ciclo de catequeses sobre o ano da fé, a graça do Teu Espírito Santo sobre o nosso entendimento, a fim de que possamos compreender melhor este caminho dentro da Tua Igreja e vivermos de maneira ainda mais coerente o mistério da nossa fé. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Bem, amados, hoje nós não iremos usar o Data Show, mas nas próximas semanas nós também teremos a ajuda desse recurso que pedagogicamente nos ajuda, né, a guardar melhor algumas informações. Agora, é indispensável, porém, que nós tenhamos o texto em mãos. Quem ainda não teve oportunidade de comprar a carta editada pelas Paulinas, ou quem quiser pegar na internet, não há dificuldade nenhuma, ou ainda o nosso livro, que é ainda mais completo, porque nós colocamos o contexto do ano que estamos vivendo. Eu vou fazer uso hoje, nessa primeira catequese, então, do meu livro e da carta do Papa. Então, começando justamente pelo contexto que nós estamos vivendo. Eu acredito que já tenha falado para vocês que no ano de 2009, quando o Papa fez uma viagem aos Estados Unidos, durante o voo, um repórter lhe fez a seguinte pergunta: Santo Padre, qual é o maior desafio do seu pontificado? Ou seja, o que é mais difícil para o senhor no governo da igreja? E a resposta do Papa foi a seguinte: é o secularismo. E ele explicou o que era esse fenômeno chamado de secularismo. Ele falou: as pessoas acreditam em Deus, mas vivem como se Deus não existisse. Gente, não é o ateísmo. O que é o ateu? Quem é o ateu? O ateu é a pessoa que diz: eu não acredito em Deus, e ponto final. Não tem mais discussão. Então, a vida dele vai ser conforme aquilo que ele não crê. Ele não crê na existência de Deus, então ele vai viver aquilo que ele não crê. Nesse caso, é pior. Porque o que o Papa está dizendo? São pessoas cristãs, são pessoas batizadas, são pessoas que frequentam a igreja, mas que, na verdade, na vida concreta delas, a fé está de um lado e as atitudes estão de outro lado. Ela até acredita, mas ela não vive o que acredita. Existe um divórcio entre a fé e a vida da pessoa. Existe um hiato, uma separação entre a fé e a vida. Isso é uma desgraça, porque isso tem consequências terríveis
no cristianismo, o evangelho passa a tornar-se desacreditado. A igreja perde a sua credibilidade. A nossa fé é colocada em xeque. Por quê? Ué, você não acredita nisso? Você não diz que tem vida eterna? Creio na vida eterna? Então, como é que quando morre uma pessoa da tua casa você diz que vai se matar? Ué, você não acredita que Jesus está presente naquele pãozinho que vocês chamam de Eucaristia? Então, por que você está um tempão sem comungar? Ué, você não acredita que existe um mandamento santificar domingos e festas? Por que então que você não vai à missa todo final de semana? Vocês estão entendendo? Não é que a pessoa rejeitou aquilo formalmente, mas a vida dela diz outra coisa. Então, esse é o fenômeno da secularização. Isso é muito sutil, né? Porque nessa brincadeira a fé é destruída. E olha o que o Papa disse, por exemplo, na Croácia. Quem tem o meu livrinho, na página 14, quando ele foi visitar, a página desse livrinho é lá embaixo, tá bom? Na página 14, quando ele visitou esse país pequenininho lá na Europa e teve um encontro de modo especial com as famílias. Olha aí o que está no terceiro parágrafo. Ele denunciou uma progressiva secularização da sociedade. E essa secularização começa na família, porque é na família onde nós temos o primeiro contato com a fé. A primeira transmissão da fé acontece entre pais e filhos. Então, se uma família é destruída por esse modo de pensar e, consequentemente, com esse modo de agir, os filhos já nascem nessa incoerência, já crescem nesse evangelho mamão com açúcar light, nessa igreja self-service. Vejam o que o Papa pede às famílias na Croácia, que cabe na nossa carapuça também. Queridas famílias, sede corajosas, não cedais à mentalidade secularizada. Isso a gente tem que pensar, o que significa isso? Olha aí, na outra página, o que ele fala? Em setembro de 2010, na Alemanha, um mundo secularizado, em que temos que viver a nossa fé. A ausência de Deus na nossa sociedade faz-se mais pesada. A história que nos fala a Escritura parece colocada num passado distante. E o Papa faz uma pergunta maravilhosa. Gente, olhem, escutem essa pergunta. Porventura, será preciso ceder à pressão da secularização? Nós temos que ceder? Somos nós que temos que ceder o mundo? Somos nós que temos que nos dobrar diante da sujeira que o mundo está vivendo? É isso que o Papa está querendo falar. Ou é o mundo que tem que se dobrar a nós? A santidade de vida do cristão, o poder do evangelho. Quem é que tem que dançar na letra e na música de quem? É isso que o Papa está querendo dizer. Tornar-se moderno através de uma mitigação da fé. Ou seja, a nossa fé tem que se tornar fraca, minguada, porque o mundo está evoluindo. O mundo evolui
a gente consegue comprar um carro e comprar a casa própria, ter uma caderneta, e por isso Deus tem que ficar de lado? A Bíblia agora, então, é só o passado distante? A fé é algo só pessoal, naquilo que eu creio, da maneira que eu quero crer? Estão entendendo? E olha, lá no sul, aqui no Brasil, aonde esse pensamento está presente? Porto Alegre, né, que é a capital do secularismo no sul, Santa Catarina, Paraná. Se você for uma missa nesses lugares, você pensa até que você não está na igreja católica. Por quê? A força do pensamento europeu que está ali presente, uma outra visão de igreja completamente distorcida por uma desgraça que entrou aqui nos anos 60, chamada teologia da libertação. Quando esses bispos de Porto Alegre foram em Roma encontrar com o Papa para prestar conta da diocese deles, o Papa mandou uma agulhada neles. Olha o que o Papa disse: que era necessário resistir à secularização interna que ameaça a igreja e seus ensinamentos. Então existe também esse pensamento dentro da própria igreja. A pessoa vai se confessar, o padre diz: não, o quê? Masturbação? Sexo antes do casamento? Não, se você tem amor, meu filho, vai lá, vai fundo. Se é com uma pessoa só, né? Não, pode, continua tomando, pode tomar qual remédio você quiser. Isso aí é coisa de Roma. Que mentalidade é essa? Então, não, mas catequistas, o Mar Vermelho nunca se abriu, não. Aquilo ali foi um vento, né? Era um fenômeno que acontecia. E aí, na hora, o povo passou. Maná era cocô de passarinho que caía. Né? Multiplicação dos pães, isso aí não foi bem desse jeito, não. Milagre, Caná da Galileia, vinho transformado, não. Isso aí é uma maneira que João explicou o Evangelho. Então, é o racionalismo, é uma vida. É alguém que diz: eu sou padre só do altar para trás. Ou então, eu só estou casado, eu sou esposo só com a mulher perto. Não cobiçar a mulher do próximo só quando ele estiver próximo. Então são doutrinas que ameaçam a nossa fé. São doutrinas, Paulo VI diria em 67, é a fumaça de Satanás que entrou dentro da igreja. O Papa Paulo VI tem uma audiência falando: infelizmente, a fumaça de Satanás também entrou dentro da igreja. Então, o que eu falei em Tanguá sábado, vocês acham que o Papa fez esse ano da fé para quem? Para os protestantes? Para os muçulmanos? Para quem que o Papa fez esse ano da fé? Para nós católicos. Isso significa que a nossa fé também não anda lá essas coisas. Eu brinquei um dia desse em Campos. Se a gente tivesse um fermômetro, o termômetro da fé, botasse dentro aí por baixo, do coração, na alma, como é que anda a minha fé? É aquela fé que a gente reza, e eu não consigo esquecer isso, na Legião de Maria, uma fé firme, inabalável, como a rocha, que nos conserve calmos
irresolutos, no meio das cruzes, trabalhos e decepções da vida, quem é legionário não pode esquecer isso. Então, olha o que o Papa disse também quando ele criou, ano passado, o novo organismo do Vaticano. O Papa criou um organismo chamado Nova Evangelização, só para cuidar da evangelização nos países que foram cristãos e que estão vivendo o inverno da fé. Se a gente for na Europa hoje, é triste. Inglaterra, Bélgica, Holanda, França, uma das filhas mais queridas da igreja, de onde saíram tantos santos e santas. Igrejas que se transformaram em restaurantes, igrejas que se transformaram em locais para concerto musical. Uma ou duas pessoas na igreja no domingo. Esses países praticamente não têm mais sacerdotes próprios, estão morrendo os últimos. São padres africanos ou indianos. Eu não sei se eu falei, foi aqui ou em outro lugar esse final de semana. Na Síria, sexta-feira, foi assassinado o último cristão. Um senhor de 84 anos, que era católico ortodoxo. O último cristão da Síria foi morto pelos muçulmanos. Olha, o que a gente vive no mundo, né? Uma perseguição dos cristãos no Oriente Médio. Quem é cristão morre. E o muçulmano não pode se converter ao cristianismo, senão a família dele toda é assassinada. Muita gente aqui estava em Jericó ano passado e o Frei falou para a gente: o católico não pode ir nem à escola, o católico não pode ir nem ao hospital, os poucos que moram em Jericó. Perseguição, perseguição. Aí você tem a Europa, que não quer saber nada de Deus, que diz que Deus morreu, né? E nós temos o Brasil desse jeito, onde qualquer pessoa pode fazer a portinha dele, criar a igreja dele, e vai se multiplicando tudo, onde se faz tudo e se vende suor em nome da fé, se engravida pessoas em nome da fé do Espírito Santo. No Brasil pode tudo. Nós temos tanta liberdade para ser cristão, para ser católico, que acaba sendo tudo muito fácil. E a gente acaba sendo, desculpa, frouxo na fé. Então, tudo isso, o Papa que vê melhor, está vendo. E ele está vendo, então, um mundo doente. Eu já falei isso para vocês, aquele momento em que ele diz que, não obstante a mudança e há tantos progressos, tantas transformações na sociedade de hoje, o mundo não parece melhor. Melhoram tantas coisas materialmente. A gente tem cidades que, você chega ao aeroporto, você chega, o banheiro abre a porta sozinho, cai a água automaticamente, né? O hotel acende a luz quando você... A comida, né? Certas coisas, a quinta, a sexta economia do mundo. Mas o que adianta tudo isso, se na verdade o mundo em si não melhora, as pessoas em si não melhoram? Qual é a raiz da crise econômica? Qual é a raiz da crise moral? Então o Papa chega a essa conclusão. A confusão que o mundo vive, esse bate-cabeça que o mundo vive, é porque o homem
falsificou a realidade. O homem está criando uma sociedade pós-moderna sem referência nenhuma com o religioso, com o sagrado, com o transcendental. Deus não faz mais parte da vida do homem de hoje. O homem não quer mais Deus. E quando quer, quer Deus do seu jeito, na hora dele. E quando a gente recebe a fé, é Deus que manda na gente, é a fé que tem que mandar na gente. E não a gente mandar na nossa fé ou a gente mandar em Deus. Deus não tem que honrar a nossa fé. Deus não está obrigado a fazer nada por nós. E a gente sabe que mesmo assim, Ele faz tudo. A gente acabou de escutar isso aqui na missa. Então, olha o que o Papa fala. Existe um confronto entre dois mundos. O mundo da fé e o mundo do secularismo. Essa grande luta atravessa hoje o mundo inteiro. Muitas vezes nos perguntamos como é possível que os cristãos, que são pessoalmente crentes, não encontrem a força para tornar a sua fé operante. Poxa, 16, página 16. O que está acontecendo? Se o mundo está assim, existe uma parcela de culpa que é nossa. Se a fé que atua no amor, como São Paulo diz em Efésios, pode transformar as coisas, a fé dos cristãos não está transformando o mundo. A nossa fé, então, é insuficiente. Está ainda também relativa. Está fraca. Não é uma fé convincente. Não é uma fé como a fé dos apóstolos. Não é uma fé como a fé de Maria. Não é uma fé como a fé dos mártires, dos patriarcas, dos profetas. Essa perda de sentido, esse vazio que vai se estendendo. O Papa falou isso já numa catequese. A extensão desse vazio na vida das pessoas. A falta do sentido da vida. Quem é que dá o sentido da vida? Quem é que põe fim nesse vazio na vida humana? Quem é, gente? É Ele. E o que nós estamos fazendo que não anunciamos esse Deus? Que não vivemos esse Deus? Dom José, na carta dele, nosso bispo, fala sobre isso. Pode ter sido também negligência nossa, que muitas pessoas se afastaram de Deus, tenham se afastado de Deus. O contra-testemunho, o Papa fala na carta do Ano da Fé, no número 3, eu tenho pensado muito sobre isso aqui que ele falou. No número 3 da carta, o Papa diz: não podemos aceitar que o sal se torne insípido e que a luz fique escondida. Não podemos aceitar. Não podemos aceitar. Gente, está claro, categórico. Não podemos aceitar sal insípido. Não funciona. Luz escondida não tem como, não ilumina. Sal insípido não dá gosto. Não tem função. O que Jesus disse? Sede, vós sois o sal da terra. Qual era a terra? Era a Palestina, Terra Santa? Era o quê? A terra. Vocês são a luz. Aonde estão os homens luz? As mulheres luz? Os padres luz? Os diáconos luz? Os pais de família luz?
Aonde estão os padres sal, as mulheres sal? Aonde estão os católicos, os bispos? Não podemos aceitar. O Papa está falando, isso aqui não pode ser só palavra, não pode ser só documento. Não podemos aceitar. Então nós temos que salgar o sal de novo. Temos que redescobrir, e de novo o que Jesus falou, não se acende uma lâmpada para colocar debaixo, mas num lugar onde todo mundo possa ver, num lugar onde ela vai iluminar. Muitas vezes nos perguntamos, como é possível? É o Papa que está falando. Devemos buscar, sobretudo, fazer com que as pessoas não percam de vista Deus, que reconheçam o tesouro que possuem e que, além disso, elas mesmas, a partir da própria fé, no embate com o secularismo, possam praticar o discernimento espiritual. Outra coisa que daria um retiro, uma noite sobre o discernimento espiritual. Por que que às vezes nós erramos? Porque nós não pedimos ao Espírito Santo o discernimento. Nós não paramos para rezar. Nós não paramos para ver os sinais que Deus está dando através das pessoas, através das coisas. E aí a gente faz tudo no automático. Daqui a pouco está fazendo coisas que são contraditórias à tua fé. Podemos apenas esperar que a força interior da fé que existe nas pessoas adquira vigor na opinião pública também, formando a opinião pública. E ao agir assim, impeça a sociedade em cair num fundo sem poço. Então a sociedade pode estar caindo num fundo, num poço sem fundo, porque está faltando da nossa parte o testemunho. Os bispos, que semana passada terminaram já o sínodo lá em Roma, falaram isso. A primeira evangelização é a vida nova. Só depois vem o uso da palavra, da pregação verbal. A primeira forma de evangelizar é a vida nova do sujeito. Se alguém que está no poço sem fundo, se alguém que perdeu a luz ou o sabor, o sentido da vida, se alguém foi tomado pela crise da fé e encontra uma pessoa que, não obstante, me ajudem aí, legionárias, uma fé que seja a coluna de fogo da nossa legião, uma fé firme e animada pela caridade. Voltem, me ajudem. Em meio às cruzes, trabalhos, decepções da vida. Se alguém olha para mim no meio das minhas cruzes, no meio dos meus trabalhos, no meio das minhas decepções da vida, mas vê a minha alegria, vê a minha vida nova, é claro, gente, que nós vamos evangelizar, como dizia uma vez para mim o padre Abade, por contágio. Evangelização por contágio. Eu encosto na pessoa, por assim dizer, e quero aquela vida para mim. Tem que dar mais uma andada. É uma crise generalizada que afeta a fé. Vive no mundo como se Deus não existisse. E aí começa esse relativismo. Então, o meu trabalho foi justamente colocar nesse livrinho tudo
o que desde o começo o Papa falou sobre isso. Existe um pequeno discurso de outubro de 2010 ao embaixador de um pequeno país também na Europa, em que o Papa falava sobre alguns valores que podem impedir o alastramento desse secularismo, dessa vida sem Deus. Olha só, devoção à família, defesa da vida humana e promoção da religião, especialmente entre os jovens. Olha só, 3 pontos que o Papa colocou como uma barreira: devoção à família, amor à família, defesa da vida humana, frear essa cultura de morte, e promoção da religião, especialmente entre os jovens. E aí, uma última referência que eu faço a essa crise de fé que atingiu também a igreja, o cardeal Umes, que era de São Paulo, que ficou muito tempo em Roma, ele fala então dessa influência erosiva sobre a fé de muitos católicos. E ele diz o seguinte, depois o Papa mesmo vai falar, quando ele esteve na Alemanha, falando para a igreja da Alemanha: se não chegarmos a uma verdadeira renovação da fé, qualquer reforma estrutural permanece ineficaz. Se a fé, a nossa fé, não for renovada, qualquer reforma estrutural é ineficaz. Por que o Papa está falando isso? Porque a igreja da Alemanha é a igreja mais rica do mundo. É a igreja que manda dinheiro para todo mundo fazer obra no mundo inteiro. Porque na Alemanha o dízimo é obrigatório. Quando a pessoa vai pegar o salário dela, uma parte já fica para a igreja. Então, o Papa está falando, não adianta fazer igreja, não adianta construir salão paroquial, não adianta fazer oratório para a juventude, casa de repouso para os anciãos, não adianta ter estrutura e não ter fé. Isso serve para a gente também. Aplique isso na tua vida. Eu aplico para mim enquanto sacerdote na paróquia. E olha, o Papa deu uma chapuletada até nos cardeais. Vocês sabem que os cardeais são aqueles colaboradores estreitos dele. Sabe o que o Papa falou para os velhinhos? Quando foi dar Feliz Natal, que tem um dia lá, 23 de dezembro, que o Papa chama eles, jantam e dá Feliz Natal. Só que antes de Feliz Natal, o Papa falou uma mensagem. Esse ano passado, sabe o que o Papa falou? Acordem do sono da fé. Imagina a cara dos cardeais. Uma fé que se sente cansada e restitua à fé o poder de mover montes. Está na página 21. Se o Papa está falando para os cardeais, para eles acordarem do sono da fé, então, isso serve para mim e para vocês também. Por favor, acordem do sono da fé. E é aquilo que a gente vive falando aqui na homilia. Quem acorda primeiro, acorda, gente, o outro. Meu Deus. Vocês já escutaram falar isso aqui, não já? A pior coisa para um padre é ensinar e ver que, poxa, é igual o pai e a mãe fala para o filho. Já falei isso várias vezes, já catuquei os diáconos, os acólitos. Tanto é que a música que está no meu coração desde aquele domingo de manhã é essa. Ensina teu povo a rezar, Maria, mãe de Jesus, que um dia teu povo desperta. Então a gente está pedindo, vamos pedir nessa festa que Maria desperte. Eu já estou desperto, estou despertando.
Então já estou despertando os diáconos, os acólitos, os mestres. Todo mundo vai despertando, um vai despertando o outro, para a gente não dormir o sono da fé. Não dá para dormir nesse tempo difícil, tempo de batalha. Quem dorme é ferido. E tem gente que é ferido e tá ficando por aí, tá caindo morto. Então não podemos. E o Papa falou já, semana retrasada, que cada tempo da história do homem e do cristianismo existe um despertar de Deus. Isso aqui é avivamento. É o que eu estou chamando de avivamento há algum tempo. Um despertar de Deus. No início do século XX, um teólogo chamado Romano Guardini, que dava aula em Berlim, disse isso. Esse vai ser o século do despertar das almas. Esse vai ser o século do despertar das almas. Houve um outro teólogo chamado Karl Rahner que disse: o cristão do século XX, ou ele vai ser um místico, ou seja, um homem de experiência de Deus, ou ele não vai ser nada. Imagine então esse tempo. O ano da fé veio acordar os bispos. Acorda! Não está bom não. Padres, acordem. Não é porque o povo está vindo à missa que está bom não. Pais, acordem. Comunidade cristã, acordemos juntos. Então vamos lá. A carta do Papa não é que tenha uma estrutura precisa. Ela é a carta de um pai que está vendo os filhos doentes e está dizendo: olha, toma cuidado, porque esse bichinho que mata a fé tem um nome. Eu vou tentar estudar mais sobre isso. Vocês peçam ao Espírito Santo que me ajude. Chama-se tibieza. Tibieza é uma doença da vida espiritual, que é a mornidão. O cara que não é nem quente, nem frio. É a pessoa mais ou menos na vida de fé. É uma doença que trabalha igual o cupim. Eu já falei isso para vocês. A gente descobriu que os nossos altares ali estão todos condenados. A espécie do cupim que tem aqui na igreja é um dos piores, porque é o cupim que fica por dentro, que não solta aquele negócio, o farelinho, e ele come tudo por dentro primeiro. E não dá para ver. Você olha a peça por fora e você acha que está tudo perfeito. Se você virar, está tudo comido, está tudo condenado. Igual uma pessoa que disse que ela comprou um armário só para botar as toalhas de banho e de mesa na casa. Comprou um armário bonito, botou lá todas as toalhas de renda que trouxe do Nordeste, um monte de coisa assim. Botou. E por um tempo esqueceu aquele armário. Ela me disse que depois de um tempo, quando abriu o armário e foi pegar uma toalha, saiu só um pedacinho da toalha assim. Disse que os cupins tinham comido tudo, todas as toalhas. Eles só deixaram um pedacinho assim para fora. Pareciam até que estavam de piada, de brincadeira. Então, o que pode estar acontecendo com muitos de nós é isso. É um processo já de uma fé que está sendo corroída. A gente faz uma concessãozinha aqui, dá uma aberturinha aqui, e quando vê, já está quase tudo comprometido. Então o Papa começa falando da porta. Ele chamou essa carta, toda carta que um Papa faz para os filhos tem um nome. A porta da fé. Olha que imagem bonita. É a porta. E a porta é feita para ser atravessada. A porta
da ideia de entrada. Nós entramos nessa igreja por uma porta que foi um batismo, foi o batismo, e o Papa diz que esse caminho dura a vida inteira, é o início da carta. E outra coisa, primeira coisa que é mais bonita do que isso, é uma porta que está sempre aberta. A porta da fé está sempre aberta. Deus não fecha essa porta nunca. E se você está fazendo um caminho de fé, porque aqui agora eu e vocês todos, nós estamos fazendo um caminho de fé. O Papa está dizendo, esse caminho não para, nunca, dura a vida inteira. Tem início no batismo e dura a vida inteira. É a nossa fé no Pai, no Filho, no Espírito Santo. Olha só, no número 2 da carta, ele fala que desde o início do pontificado dele, ele tem falado da alegria de ser cristão. Que ser cristão não é um peso, mas é uma graça. Que não é uma obrigação, mas é um encontro com Cristo que muda a vida da gente. Que amar a Deus não é viver um monte de mandamento, não é não fazer as coisas, mas pelo contrário, é viver o amor em plenitude, é viver essa liberdade. Só que ele fala também que muitos cristãos, e essa é a preocupação dele, na cultura, na vida social, na vida da própria fé, tem considerado a fé como algo óbvio. É o que ele vai falar na primeira catequese que o padre Rafael, semana que vem, vai tocar para vocês. A pergunta do Papa foi essa: a fé na vida de vocês é um elemento a mais como os outros ou é o elemento fundamental? Essa é a pergunta. Aqui a gente podia acabar com essa noite. A tua fé tem que lugar na tua vida? Qual é o lugar da fé na tua vida? Ela está numa gavetinha junto com um monte de coisa? Ou ela é o sustento da tua vida? Ou ela é o segredo da tua existência? Ou seja, o Papa está dizendo, nós nos acostumamos com a fé. Isso é óbvio. Eu já sei. Eu não preciso. Essa é a preocupação do Papa. É uma perda do sentido do sagrado. É uma banalização do espiritual. E aí ele diz, termina o número 2, vejam aí, uma profunda crise de fé atingiu muitas pessoas. No passado, era possível reconhecer um tecido cultural unitário. No passado, a cultura ajudava. Um pai, uma mãe, tinha muito mais condições de criar um filho, porque a cultura ajudava. A fisionomia da família ajudava. Hoje não é mais assim. Hoje a cultura se opõe à família. A cultura hoje não ajuda o ser humano. A cultura quer destruir. O mundo não favorece o bem. E muitas pessoas já entraram. Tem uma musiquinha que eu estou me lembrando. Então vem, entra na roda com a gente. Conhece essa música? Meu pai, desculpa. Alguém te chamou para entrar nessa roda e você entrou. E aí a gente está todo mundo aí vivendo a mesma coisa. E aí o Papa fala isso. Não podemos aceitar que o sal se torne insípido, que a luz fique escondida. O homem contemporâneo pode sentir de novo a necessidade de ir como a samaritana ao poço,
para ouvir Jesus que convida a crer nele e beber de uma água que jorra para a vida eterna. O Papa falou agora, não fiquem desanimados não, foi o final do sínodo. Não fiquem desesperados não, tudo isso que está acontecendo no mundo é uma oportunidade para a gente evangelizar o mundo. O homem vai se cansar desse vazio, o homem vai se cansar dessa vida sem sentido, os homens vão de novo voltar a Deus. Eles vão de novo, meio-dia, como a samaritana, no maior calor do dia, pedir a Jesus, me dê água. E aí a igreja tem que estar pronta, e aí a igreja tem que ser uma igreja samaritana, e aí a igreja tem que ser uma igreja acolhedora, tem que ter um sacerdote com o coração de Deus, tem que ter um irmão que acolha no amor, tem que ter uma catequista que saiba a fé, tem que ter um mestre que tem amor da Eucaristia, um diácono, um padre, famílias que a gente pode dizer, meu filho, não, vai conversar com fulano e ciclano, eles passaram por isso, eles podem te ajudar, não aborta não, para de fazer isso, não separa não, temos casais que vão te ajudar, não se desespera não, ele também perdeu a esposa, ela perdeu o marido, e eles estão aqui na fé. Nós cremos, ele não se tornou insípido, ela não se escondeu. Os homens voltarão, as mulheres voltarão. O que dizia a profecia de ontem? Esse povo enorme, ninguém podia contar. O Papa fala, devemos readquirir o gosto para nos alimentarmos da palavra e o pão da vida. É isso aqui, Eucaristia e palavra de Deus. O que nós vamos dar para os nossos filhos? O que nós vamos oferecer para esses que virão desnutridos, como o filho pródigo que voltou? Então, à luz disso, número 4, ele diz que proclama o ano da fé. E ele diz, lá no final do número 4, que o ano da fé é para reavivar, olha o avivamento aqui, purificar, confirmar e confessar. 4 verbos importantes que já tinham sido usados pelo Papa Paulo VI. Reavivar a fé, purificar a fé, confirmar a fé e confessar a fé. Ele diz que o patrimônio dos crentes, que somos nós, vamos parar com esse negócio de crente é assembleano, hein? Crentes somos nós, necessitam ser confirmados, compreendidos e aprofundados. Olha aí, a nossa fé, o credo que a gente professa, aquilo que você recebeu no tempo do Monsenhor Gens, é certo, mas não dá para ficar da maneira que a catequista te explicou. Ela desceu até a tua realidade de criança para falar daquela maneira que você podia compreender. Agora isso precisa ser confirmado, compreendido e aprofundado de maneira nova, diz o Papa, no final do número 4, para dar testemunho coerente deles em condições históricas diversas das do passado. A igreja não está naquele tempo glorioso em que ser católico era o rei da carne seca. A igreja não goza mais de prestígio, e que bom que não goze, porque a igreja não nasceu para isso. Ela nasceu para ser um sinal de contradição no mundo. Infelizmente, os momentos mais difíceis da igreja foi quando ela se identificou com o poder natural desse mundo. Por que Francisco surge? Por que Domingos surge? Dentro da igreja permaneceram, né? Então, herança que nós temos para aprofundar nossa fé, o Concílio Vaticano II, 16 documentos. Olha como nós padres também somos minhocas, porque se a gente já tivesse falado essas coisas, quantos anos vocês são católicos? Aí eu perguntaria a vocês, quem foi que já leu
Um documento do Concílio Vaticano II. Vocês leram porque o Monsenhor Geraldo passou aqui, né? Também. Mas tem paróquia que você fala Vaticano II e a pessoa faz cara de Pokémon, né? Catecismo da Igreja Católica, ele pensa ainda que é o catecismo de Pio X. Quem é Deus? Deus é um ser perfeitíssimo, criador do céu e da terra. A pessoa não tem nem noção que existe um catecismo da Igreja Católica, depois de 20 anos. Culpa nossa e às vezes culpa de vocês. A gente diz, vai ter a formação na casa de formação. Quantos vão? 10. A gente não era para desistir, né? Aí a gente vai fazer festa, vai fazer almoço, vai fazer louvor. Mas o básico da nossa fé, né? Aí passa um Jeová, vomita 20 versículos na cara da pessoa, pronto. Quando eu era católico, a gente conhece essa história. Então, amados, nada disso perdeu a beleza. Nós somos os mais ricos. O Vaticano, os documentos, diz aqui o Papa, eles são de grande força para esse momento. Não é só saber, é viver, porque tem gente aí que é cabeçudo, né? Professores, né? Sabem de tudo, mas não vivem nada. Então não adianta. É o oposto. Né? Tem gente que sabe a Bíblia de trás para frente, de frente para trás. Ontem, ainda contei na Viçosa, eu conversei com um protestante sábado à noite, e o protestante, entre outras coisas, estava me contando de um amigo dele, também protestante, aqui de Rio Bonito, policial. Aí disse que esse protestante policial falou para ele, não, comigo é assim. Diz que esse protestante policial sabe o Antigo Testamento todo. Não, comigo é assim. Se eu estou diante de um cara que eu sei que não vale nada, eu não faço nada não, eu só aperto o gatilho e Deus faz o resto. Ótimo, né? Proter. Sabe a Bíblia toda. Se ele aperta o gatilho, ainda bota Deus no meio, né? Para dizer que Deus que mandou matar, ele está dizendo com a vida dele. Então veja, o número 6. A renovação da igreja realiza-se através do testemunho prestado pela vida dos crentes. A igreja só vai ser renovada se houver testemunho da vida dos crentes. Quem são os crentes? Somos nós. Então, o convite aí, o segundo parágrafo do número 6, o ano da fé, é um convite para uma autêntica e renovada conversão ao Senhor. Então vamos pedir, Senhor, me converte aí, me ajuda. Uma renovada conversão. Olha que bonito. Eu já fui muito questionado em Rio Bonito por uma pessoa aqui da igreja sobre isso, questão de conversão. Aqui está a resposta para essa pessoa também. Renovada conversão. Renovada conversão. Olha que bonito, vamos ler isso aí, quem está com o texto na mão. Depois da citação de Romanos 6,4, em virtude da fé, encontraram? Em virtude da fé, espera aí, do livrinho da CNBB é 9. 29, obrigado, Everton. 29. Lá no cantinho, vamos, em virtude da fé, esta vida nova plasma toda a existência humana segundo a novidade radical da ressurreição. Na medida da sua livre disponibilidade, os pensamentos e os afetos, a mentalidade e o comportamento do homem vão sendo pouco a pouco purificados e transformados ao longo de um itinerário jamais completamente terminado nesta vida. A fé que atua pelo amor torna-se um novo critério de entendimento e de ação
que muda toda a vida do homem. É maravilhoso, é maravilhoso. Isso aqui é para a gente pensar. E só a partir daí, o Papa vai falar de nova evangelização. Se não houver a conversão do crente que está dentro da igreja, que evangelização que a gente vai fazer lá fora? Se não houver coração novo e homem novo, quem que a gente vai evangelizar? Um bando de Judas. Não rola, ninguém vai se converter. Pelo contrário, vão se criar ateus, homens que abominam a igreja. Olha aí, no final do número 7. Final do número 7. Por conseguinte, só acreditando é que a fé cresce e se revigora. Não há outra possibilidade de adquirir certeza sobre a própria vida senão abandonar-se progressivamente nas mãos de um amor que se experimenta cada vez maior, porque tem a sua origem em Deus. É impressionante, impressionante. Depois fala do número 10 em diante, que ele queria que o Papa, a partir de agora na carta, ele vai mostrar um pouco sobre a fé. O que é a fé? Cita Romanos 10:10, que se acredita com o coração, mas se faz a profissão de fé com a boca. Traz alguns textos do Novo Testamento, mas tem um momento, no terceiro parágrafo do número 10, que ele diz: a fé é decidir estar com o Senhor, para viver com Ele. A fé é se decidir por Deus. Em outras palavras, o que o Papa está falando, a fé é se decidir por Deus, é acreditar em Deus, mas acreditar mesmo, acreditar abandonando a vida toda. E aí ele fala lá embaixo, no outro parágrafo, a própria profissão de fé é pessoal e comunitário. Foi a catequese de quarta-feira agora. Ninguém vive a fé sozinho. Não tem esse negócio de ficar dentro de casa, eu rezo em casa. A fé me é dada numa comunidade. A fé é exercida numa comunidade. A igreja conserva a fé, a igreja transmite a fé, a igreja protege a fé, a igreja tem o depósito de fé, ela recebeu do Espírito Santo aquilo que é em consonância com a fé que Jesus veio trazer à terra. E o desejo dele é que aquela fé continuasse na vida das pessoas. Quando o Filho do Homem voltar, encontrará ainda fé sobre a terra? Quem garante a fé, gente? O próprio Deus está dizendo aí. Então, quais são os conteúdos da fé? Eu não sei, o que eu vou crer? Catecismo da Igreja Católica. Quem quiser conhecer a sua fé hoje, não tem outro caminho. Tem que ter o catecismo, como o diácono já falou aqui também. Como livro de cabeceira, a Bíblia e o catecismo, né? Então, o Papa pede que os bispos façam uma nota. Foi a nota também que eu coloquei no livrinho lá atrás. Como a gente vai viver a nível de arquidiocese, como a gente vai viver a nível de paróquia. Se pediu que a gente tenha momentos para estudar o catecismo, o Vaticano II. Nós vamos tentar fazer isso, né? Os catequistas, pequenos grupos, tentar trabalhar a questão na bênção das casas, nas crismas, nos matrimônios, nos batismos dos adultos, promover missões populares, o que nós fizemos, né? Contar com a ajuda das religiosas, dos movimentos. Todos são chamados a reavivar o dom da fé, com irmãos e irmãs de outras confissões cristãs, né?
ter esse momento de fé também com outras pessoas que são cristãs, mas que não são católicos. Então eu vou terminando com duas citações que eu achei muito importantes. O final do número 13, a última frase praticamente do número 13, que ele vai dizer: pela fé vivemos também nós, reconhecendo o Senhor Jesus vivo e presente na nossa vida e na nossa história. Então não existe outra maneira de se viver hoje. Tem que se viver de fé. Quem vive de fé vai reconhecer Jesus na história e na própria vida, na história do mundo presente e na minha própria história também. E depois, o Papa fala que ninguém tem uma fé indolente. Eu estou pesquisando sobre o sentido dessa palavra, indolência. A indolência na fé. Essa fé relaxada, negligenciada, mas que ela seja a companheira da vida. No dia que a gente, eu já falei até isso aqui, brinquei com uma coroinha até, que a gente ficou andando aí em volta da igreja. A fé como companheira da vida, que permite perceber com um olhar sempre novo as maravilhas de Deus. As maravilhas que Deus realiza em nós. A fé nos dá a certeza de olhar para o futuro com amor autêntico e duradouro. Muito obrigado. Agora, mais uma vez, confiar a nossa fé ao autor da nossa fé, ao Cristo Jesus, nesse Pai Nosso. Vamos pedir pela nossa paróquia, já abrimos o ano da fé, que Deus de fato mexa conosco nesse ano da fé, nos desperte, nos reanime do sono da fé e nos dê a graça do avivamento da fé com nossa mãe e padroeira. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O Senhor vos abençoe, vos guarde, vos livre de todo mal e vos revigore em vossa fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E de em paz que o Senhor vos acompanhe.